Primeiro eu vou tomar a palavra corrupção não no sentido jurídico penal dela, não no sentido do crime de corrupção. Vou tomar a palavra corrupção no sentido filosófico político, apropriação privada de bens públicos. É um conceito que surge com as revoluções francesa, inglesa e norte-americana. Antes delas, havia a figura do rei, e o rei é que era o dono de todo o patrimônio não era público, era patrimônio do rei, né? E isso muda com essas revoluções ditas burguesas ou liberais. Então é nesse sentido que eu vou pegar. Nós temos que entender assim, o modo de agir em relação à lei dos Estados Unidos tem suas diferenças em relação ao Brasil. Os Estados Unidos, eles legalizaram toda a violência incivilizada, legalizaram práticas corruptas por causa do apego que eles foram formando na cultura deles em relação à lei. Isso é marcante a partir do século XIX. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve outra tradição, criada pelo escravismo. Durante os anos, com a proibição do tráfico de escravos, em vez do Brasil aceitar aquela proibição, o Estado passa a promover tráfico de escravos ilegalmente. O Estado, que deveria fiscalizar e punir o tráfico de escravos, passa a promover. Para você ter uma ideia, entre 1831 e 1850, um período relativamente curto, foram internalizados no país 800 mil escravizados ilegalmente. Então vem daí o que a gente chama de jeitinho, de ilegalidade. Tal. Aqui no Brasil, as práticas de poder ilegais é que são o modo cultural nosso e tradicional de agir, da nossa elite agir. A elite americana legaliza, vamos dizer, os malfeitos. É importante a gente entender isso. Por isso que não dá para ter o direito penal como critério. A gente tem que ter filosofia política mesmo, para poder entender as diferenças de mecânica. Nos Estados Unidos, uma parte da corrupção é feita com orçamento secreto. A parte significativa, a maior parte do orçamento norte-americano é secreto sob a alegação de segurança nacional. Mas segurança nacional inclui toda a área tecnológica, até equipamentos de saúde sofisticados são enquadrados como segurança nacional. Então, essas compras, todo o gasto de dinheiro nessa questão é secreto, é controlado por uma pequena comissão do Congresso americano, né? Senado e deputados. É uma pequena comissão. Esse é um veio de corrupção clara que há nos Estados Unidos. O segundo veio é essa porta giratória. Uhum. Eu sou advogado, jovem advogado, eu entro no DOJ, que é o Ministério Público deles, faço favores a um grande escritório que tenha por prática realizar plea bargain, que é a forma de acordo no direito penal com que uma justiça americana trabalha. Para você ter uma ideia que tanto a estadual quanto a federal tem mais de 90% dos casos resolvidos por plea bargain. Isso gera um grande problema, o mundo acadêmico e jurídico americano discute muito. Um grande problema que são condenações injustas. O sujeito é ameaçado pelo promotor de ser processado pela Segurança Nacional, lá, que é uma tragédia. Né? O cara vai lá e confessa estelionato mesmo não tendo praticado. Isso é gigantesco, o número de casos assim. Mas o que ocorre? Você tem escritórios em Washington, mas não só em Washington, Nova York também, então, mas em Washington eu me lembro por razões pessoais e de vida profissional, em que são especializados nesses tais de plea bargain. E tem alguns, menos número, que são especializados em conflito. Esses especializados em plea bargain, qual que é a lógica do sistema? O sujeito jovem, como eu falei, entra para o Ministério Público, atua de acordo com os interesses desses escritórios, e quando ele sai do Ministério Público, ele vai trabalhar nesses escritórios e ganha uma luva, é um pagamento inicial. E a sociedade aceita, acha isso lícito. Hoje em dia há muito questionamento. Hoje em dia há um questionamento moral forte em relação a isso nos Estados Unidos. Esse mecanismo que esses meninos do MP, que esse juiz aí, esse suposto juiz, esse militante infiltrado no judiciário da extrema-direita, é esse mecanismo que eles estão usando. Essa empresa, veja que interessante, que essa empresa que você citou,
ela é toda composta por gente dessa natureza. Toda. Toda ela. É gente que saiu do DOJ, gente que saiu da CIA, gente que saiu do FBI, gente que saiu da NSA. Ela é toda composta. E eles vão e contratam um Moro. Eu levanto uma questão que eu acho que na campanha tem que ser levantada. Não foi a pedido do Estado americano que Moro foi contratado? A título de que serviços? Por que uma empresa dessa vai se expor e contratar um homem público, polêmico que nem o Moro? A política deles é discrição. Por que razão a empresa se exporia a esse tanto? Uma empresa que tem relação umbilical com as carreiras e com o Estado americano. Nós temos que questionar isso. É legítimo a gente questionar isso. Estamos falando de política, de debate público, onde é importante descobrir qual o comportamento dos candidatos em relação ao país. Mas é esse mecanismo. Enquanto no Brasil nós temos a corrupção e outros crimes praticados na absoluta ilegalidade, nos Estados Unidos, como tem essa tradição de legalidade, as iniquidades são praticadas, às vezes, dentro da lei. A gente tem que saber o que é iniquidade. Mas eu garanto, eu frequento lá a universidade, mas eu posso dizer que há um forte questionamento na parte mais lúcida da sociedade em relação aos aspectos evidentemente iníquos desse tipo de comportamento. Aqui no Brasil, o sujeito aposenta do Ministério Público vai trabalhar com compliance, gente. Onde as informações que ele teve dentro do Ministério Público são relevantíssimas. Inclusive aquele da Lava Jato, esqueci agora o nome dele, aquele cara carequinha, cabelo branco. Carlos Fernando. Ele foi trabalhar com compliance. O que é isso, gente? É óbvio que nós temos que ter uma quarentena. O sujeito não pode trabalhar em ambientes onde a projeção do seu nome obtida pelo exercício de um cargo público de carreira vitalício. Nós não estamos falando dos Estados Unidos que o cargo de promotor é um cargo eleito no âmbito estadual e nomeado pelo presidente no âmbito federal. Aqui é cargo vitalício de carreira, tem que dar algo em troca disso. Eles receberam uma proteção jurídica que nenhum outro cidadão tem. Eles não podem ser demitidos a vida inteira, né, enquanto estiverem no cargo. Né? Para serem demitidos não basta processo administrativo, tem que ser um processo judicial. Nenhum funcionário público tem isso. Eles não podem ser tirados, são inamovíveis, não podem sair do cargo que ocupam para outro lugar, não podem ter redução de vencimentos. Né? É um conjunto de garantias corretas até de se dar, mas que exigem troca por parte do cidadão que exerce esse tipo de cargo. Ele não pode usar do cargo para ganhar notoriedade e depois usar dessa notoriedade para obter dinheiro. Isso é uma forma norte-americana de corrupção, vamos dizer assim. Nós não podemos permitir, nós temos que questionar isso. Agora, no caso de Moro, o questionamento tem que ser mais concreto. Por que esse emprego foi dado a ele? Quanto foi pago? Por quanto tempo? Nós temos que descobrir isso. Tem que ser posto a clara. Essa empresa, você pode ver no site dela que ela defende transparência, com muito vigor no texto. Nos textos dela no site. Pois que seja transparente em relação a isso. Quanto que Moro recebeu para ingressar na empresa? Ele recebeu luvas? A questão não é só o salário, como a turma está falando, é modelo americano de norte. Sim. Né? Ele recebeu luvas? O que ele fez para obter um emprego com o salário que ele ganhou e com essas luvas? Por que o governo norte-americano pode ter interesse? Por que uma empresa ligada ao governo norte-americano assume riscos de exposição, como está se expondo, né, para poder contratá-lo? Essas questões têm que ser levantadas. Se a gente tivesse uma mídia comercial minimamente decente, não é questão de direita ou de esquerda, é ser decente, ela estaria investigando esse tipo de questão. Se fosse alguém do PT nessa situação, estaria com a vida passada um pente. É uma mídia seletiva, imoral, aética, indecente que nós temos no Brasil, que adula esse tipo de sujeito. É fascinante o que você está falando sobre a diferença entre a cultura brasileira de ter tentado lidar com esses desafios que aparecem na sociedade através do chamado assim jeitinho ou através de um drible, vamos dizer assim,
e os Estados Unidos que preferiram legalizar isso. Quer dizer, legalizar uma forma de corrupção, é isso que você está falando também. Só que você traz a corrupção para dentro e passa a lidar com isso de outra maneira. Isso vale... Ele legaliza, os Estados Unidos legaliza as incivilidades, ele legaliza a corrupção. A tortura no caso disso, a tortura no caso de Guantánamo, Project Act. O menino fez uma pesquisa, sabe? Que eu orientei. 16 estados, ao menos, não teve tempo de fazer de todos, mas pelo menos 16 estados nos Estados Unidos têm protocolo de reação policial absolutamente incivilizados. Né? Então, eles legalizam atrocidades lá, é verdade. E a sociedade meio que uma parte da sociedade aceita. Hoje em dia há muito questionamento a todas essas coisas que eu falei aqui, no meio acadêmico, na parte mais lúcida da sociedade americana, há um forte questionamento. Eu não tiro os méritos dos Estados Unidos e da sociedade americana, não. Não estou querendo tirar os méritos. Uhum. Quando eu falo de Moro, é porque eu conheço esses escritórios, essas empresas. Eu não sei se você sabe, eu sou advogado da área empresarial, passei minha vida aí. Eu sei. Direito público. Conheço isso aí com intimidade. Estou assumindo riscos falando isso aqui, mas é que é a pura verdade, podem apurar. Vocês vão ver que a maioria do boarding dessa empresa é constituída por ex-integrantes do NSA, do FBI e principalmente do DOJ. Né? É gente extremamente ligada ao DOJ. Você vai assessorado por um advogado dessa empresa aí, ser recebido pelo DOJ ou pelo FBI, você vai ser recebido com um cafezinho. Porque circula muito bem, porque é gente que veio lá de dentro. Eu não acho impossível ter havido um pedido para se segurar a bronca do Moro. Ah, sim. Porque eu não consigo entender como que uma empresa que vende transparência, anticorrupção e que opera de forma discreta admite como empregado um sujeito tão polêmico assim. Se eu fosse ser candidato ao emprego lá, eu não seria admitido por causa dessas aparições que eu faço no DCM, porque eles batem um Google lá, veem que eu estou toda hora futricando sobre política aqui na mídia alternativa, eu não seria admitido. Porque eles exigem um nível de discrição total. O Moro, gente, sujeito dos mais polêmicos do Brasil. Eu não estou nem falando aqui agora negativo ou positivamente, pelo menos tem que se admitir que ele é muito polêmico. Que como empresa desse perfil tem interesse em trazer um juiz polêmico para dentro, ainda mais sabendo que é a empresa que cuida do caso Odebrecht, do caso OAS, do caso de outras empresas, não é só o Odebrecht, são várias empresas envolvidas na Lava Jato e que a Lava Jato quebrou. Então, que interesse tem essa empresa? E acho que assim, o PT precisa perder o mimimi, nós temos que atacar Moro na moralidade dele. Nós temos que questionar publicamente essa questão. Nós não podemos aceitar essa pecha de corrupção que puseram na esquerda. Né? E, olha, nem sou petista, como falaram, não sou filiado ao PT, não. Eu estou falando que o PT, o Lula, hoje é o caminho de civilidade. Nós temos que atrair os democratas para nos apoiar. Gente como, que vocês não gostam, mas gente como Reinaldo Azevedo, etc. Tem que convencer essa gente a se alinhar conosco, porque só há uma chance nesse quadro político hoje de se resgatar a democracia brasileira para um nível mínimo de intensidade. É a candidatura Lula. Né? E agora o PT está muito frágil nisso. Desculpe falar, mas eu estou falando aqui com franqueza. Né? Não é ficar se defendendo, não é preparar para se defender, nós temos que atacar. Que história é essa dele trabalhar numa empresa americana depois da reportagem do Le Monde denunciando a operação Pontes que a embaixada americana fez no Brasil, que é exatamente feita por uma integrante do DOJ americano que veio para cá para captar promotores e juízes, procuradores e juízes, e levá-los para ter cursos dos Estados Unidos. Eu tenho amigo meu que foi. Quer dizer, ou seja, houve uma operação do Estado americano para se relacionar diretamente com o nosso judiciário e com o nosso Ministério Público. É o Le Monde, um dos maiores jornais do mundo, que soltou essa matéria. Eu convido todos a ler, especial quem sabe ler francês. O PT tinha que ter traduzido essa matéria e divulgado. E nós temos que ir para cima. Quem que são essa empresa? Quem é essa empresa que contratou Moro? Temos que pôr ela no foco.
Por que o interesse dela em contratar um sujeito tão polêmico quando a política dela de contratação é contratar gente mais discreta? Ou seja, nós temos aí que fazer um grande questionamento para entender por que essa contratação existiu e como ela defende transparência, anticorrupção, que aponte claramente o quanto se Moro recebeu luvas e qual o salário que Moro recebeu durante o período que ele esteve trabalhando. Eu tenho certeza que recebeu luvas. Tenho certeza, não que eu saiba. Estou falando que pela intuição minha, que é muito forte nesse aspecto. Tenho certeza que ele recebeu luvas. E não é um valor qualquer. E tenho certeza que o salário foi de 6 dígitos. Então, nós temos que abrir esse tipo de... E não dos 6 dígitos menores. Não é 1 ou 2 aí. Então, eu acho que nós temos que, pelo menos em real, nós temos que abrir esse tipo de questão para a sociedade brasileira. A sociedade tem direito a saber disso. É direito da sociedade. E eles não, a mídia não vai expor isso por vontade autônoma. Nós vamos ter que provocar isso. Então, na atitude de combate a eles, nós temos que levantar essas questões. Queremos a declaração inteira do Tacla Duran. Queremos saber dessa empresa que contratou Moro. Queremos saber a opinião dele sobre os 2 trilhões e 200 bi que o Estado brasileiro deu para o setor financeiro. Que compromisso realmente ele tem de combater a corrupção no mercado financeiro, nas relações que ele tem com o Estado. Veja aí, o 247 soltou recentemente aquela reunião gravada que tem aquele dono daquele banco BTG lá, falando um monte de coisa, que são estranhas, mostram uma circulação, uma intimidade com autoridades econômicas do governo federal que é absolutamente inadmissível no plano moral, pelo menos. Então tem que trazer esse debate. A gente tem que trazer debate mostrando que eles são tudo, menos anticorrupção. São fascistas, são de extrema-direita, usaram da toga para poder agir politicamente contra a esquerda e contra a democracia. Nós temos que... Isso eles são tudo. Eles só não são anticorrupção. Muito bom. Ô Pedro, tem mais uma coisa muito estranha nesse contrato que precisa ser explorada, que assim, não tem nenhum caso da Alvarez e Marçal contratando alguém da América Latina, do México, digamos assim, para cuidar dos negócios da empresa. Não há Claro, um precedente. Não é a política deles, eles contratam norte-americanos. O que nós temos que observar é isso. Houve uma conduta não habitual da empresa quando contratou Moro. Perfeito, é isso aí. Né? E isso é estranho, tendo-se em conta que é uma empresa que é totalmente tomada por ex-integrantes do Estado americano, numa situação em que a matéria do Le Monde mostra, por exemplo, que há forte suspeita de que o Estado norte-americano interferiu na Lava Jato. Inclusive, a operação Spoofing, aí, a Vaza Jato, mostra isso. Relações, no mínimo, ilegais entre o Brasil e os Estados Unidos nessa questão. Portanto, nós temos que abrir isso, temos direito de saber. Perfeito. E só mais uma coisa também. Em geral, esses contratos embutem uma multa, é normal. Uma multa se o cara vai sair. E nesse caso do Moro não teve também. Não teve multa nenhuma. Como vê, ele foi. Eles sabiam que não era para valer esse negócio aí, não pelo amor de Deus. Ninguém contrata um cara que era pré-candidato a presidente da República, paga uma baita luvas para ele sair daí 1 ano. Gente, não existe isso. Você já viu empresa pagar luvas para o funcionário? Bem, primeiro que no Brasil não tem nem essa prática. Nos Estados Unidos eles pagam. Mas, em geral, o cara fica 10 anos na empresa. Inclusive, isso é explicitado normalmente no contrato. Ele tem um período que ele tem que ficar na empresa sob pena de pagar multa. Então é muito estranho. O Dallagnol com esse assunto da família dele aí que enriqueceu. O Moro com essa conversa com essa empresa aí, esse assunto aí. A delação do Tacla Duran, que não é divulgada. Gente, nós temos questões aí para mexer e temos que mexer claramente, com força.